Fala pessoal, Augusto falando, sejam bem-vindos ao canal. Nessa videoaula eu vou mostrar as etapas iniciais da mixagem de uma música, que é basicamente ouvir e ajustar volume, porém fazendo de uma maneira totalmente inovadora, disrupta, diferente, que é através da inteligência artificial dos plugins da Isotope. Eu vou utilizar o Relay nas tracks e o Visual Mixer no Master e vou realizar uma mixagem totalmente automatizada. Agiliza e facilita muito o trabalho, principalmente para quem está começando a mixar música agora. Se você quiser aprender mais a produzir música, a mixar, masterizar, produzir VS, produzir uma música MIDI, eu tenho vários cursos que irão te ajudar. O link dos meus cursos estará aqui embaixo na descrição desse vídeo e qualquer dúvida que você tenha, só deixar na pergunta que eu respondo. Então fica aí que depois da vinheta a gente continua. Normalmente, a primeira etapa na mixagem é ouvir a música e ajustar os volumes. O que eu vou mostrar para vocês nessa videoaula é exatamente essa primeira etapa, porém sendo feita de uma maneira virtual, utilizando a inteligência artificial dos plugins da Isotope. Nós vamos utilizar dois plugins que são o Relay e o Visual Mixer. Reparem que eu estou com o Reaper aberto, vou dar um duplo clique para insertar uma nova track, clica aqui em FX e eu vou selecionar aqui o Relay. Esse plugin ele faz um controle das funções básicas da track, como fader de volume, monitoração, o pan, a imagem, aqui em avançado pode ser aplicação de filtro high pass, fase, trabalhar com mono, estéreo, enfim, ele faz um controle das funções básicas da track. Como a música que eu vou utilizar é um hip hop e ela contém 24 elementos sonoros entre instrumentos e vozes, eu preciso ter 24 tracks no mínimo, contendo esse relé insertado, para ele poder trabalhar em cima dos comandos básicos dessas 24 tracks. Então eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse e vou duplicar essa track 24 vezes, porque dessa maneira ela já vai vir, as novas tracks, com um relé insertado. Você pode criar um atalho, como eu fiz aqui, que é o A do meu teclado. Então basta clicar no A e eu vou duplicando, dessa maneira aqui, até chegar no 24. No meu caso, já que a minha música contém 24 elementos. E aqui no meu master, eu preciso insertar o Visual Mixer. Então clica aqui em FX do master, eu vou selecionar aqui o Visual Mixer, que faz parte do pacote de plugins do Neutron 3. Vou dar um duplo clique e pronto. Esse é um plugin bem legal porque ele nos possibilita realizar uma mixagem virtual, como eu vou mostrar para vocês, mas a gente consegue fazer os ajustes da mixagem de uma maneira muito visual, por isso do nome Visual Mixer. Repare que aqui, na horizontal, eu tenho a imagem estereofônica, o L do lado esquerdo, o R do lado direito. E na vertical eu tenho a intensidade sonora, aqui está em 0 dB. Então, cada track que contém o relé insertado aparece aqui. Se eu quiser pegar a track 1, por exemplo, vou selecionar ela, ela vai ficar em destaque e eu posso aumentar, diminuir o volume, puxar para o lado direito, puxar para o lado esquerdo. Se eu der um duplo clique, volta aqui para zero. Então eu poderia estar mixando uma música dessa maneira. Logicamente, estaria ouvindo, vou identificando a track que eu quero interferir, trago para a direita, para a esquerda, aumento o volume, abaixo. É bem legal, dá a possibilidade de realizar uma mixagem de uma maneira totalmente inovadora e disruptiva. Mas como a intenção é realizar esse processo de uma maneira virtual, sem que você precise fazer nada, depois só ajustar alguns detalhes, vamos aqui fechar esse Visual Mixer por enquanto. Eu vou puxar os elementos sonoros da nossa música aqui para dentro do Reaper. Já tem aqui nessa pasta, é a mesma música que eu utilizo no meu curso de mixagem e masterização, no módulo específico Mixando e Masterizando com a Isotope. Por quê? O que eu estou mostrando para vocês aqui é o início de toda a etapa de mixagem e masterização que eu mostro em um módulo específico do meu curso
na qual eu realizo todo o procedimento baseado na inteligência artificial dos softwares da Isotope. Então eu faço todo o processamento, toda a mixagem e masterização, aplicando a inteligência artificial desses plugins da Isotope, mais alguns detalhes, algumas técnicas, algumas nuances que eu vou aplicando e decidindo, tomando algumas decisões no decorrer do processo. Vou selecionar aqui o kick até a track 24, que é essa voz FX. Arrasta aqui para a primeira track, soltou, mantém tracks separadas e pronto. Reparem que pelo fato de eu já ter deixado os elementos sonoros com a numeração na frente, veio tudo organizado da maneira que eu quero trabalhar. Senão vocês teriam que organizar manualmente aqui. Então já aconselho também fazer dessa maneira. Eu vou até abaixar aqui um pouquinho o volume. Eu vou dar o play, vocês vão ouvir um trechinho e perceber que está completamente sem mixagem. Os volumes totalmente aleatórios, uns muito altos, outros muito baixos. Vamos só ouvir um trechinho e depois a gente continua. Para a gente realizar essa primeira etapa da mixagem de uma maneira virtual, o que a gente precisa fazer aqui é o seguinte: traz o cursor aqui para o início, pressionando Home, vamos abrir esse plugin, o Visual Mixer. Aqui, certifique-se que todas as tracks estão presentes. Se você clicar nesse olhozinho, ela some aqui da visualização, mas permanece ali. Então, mantém todo mundo visível. Verifique se está todo mundo com o relay. Vem aqui em Mix Assistant, você vai clicar e vai aparecer essa mensagem aqui. Mas basicamente o que ele informa aqui é que você precisa ter o relay insertado em todas as tracks e ele pede para você deixar todos os volumes, todos os pans zerado, sem interferência nenhuma, para que ele possa agir sem ter nenhuma interferência anterior. Então eu vou trazer aqui esse fader para 0, não mexi no fader de volume de nenhuma track, não mexi também no pan. Agora eu clico aqui para continuar e aqui ele vai pedir para você selecionar qual dos elementos sonoros ou quais desses elementos sonoros você quer dar um destaque durante o processo de mixagem. No meu caso eu vou destacar a voz principal. Vou selecionar essa voz 1 aqui, ó. Essa é a voz principal. Clica para continuar e agora a gente precisa reproduzir a música do início ao fim. Não pode ser uma única parte, precisa ser do início ao fim para que ele possa realizar o ajuste da maneira correta. Os volumes vão vir alto, vai clipar um pouco, vai ficar tudo meio maluco, mas no final vocês vão perceber que ele fez toda essa primeira etapa de mixagem. Então vou dar o play, a gente vai ouvir, depois a gente continua.
Finalizamos, posso aqui pausar. Reparem que ele foi clipando tudo e aqui eu preciso dar continuidade. O que ele mostra para mim agora é o agrupamento das informações sonoras de acordo com as características de cada informação sonora. Então, tudo que é de percussão, inclusive bateria, lógico, né, está aqui nesse grupo desse fader aqui. Então, se eu quiser interferir aqui nos instrumentos de percussão, aumentar todos eles ou diminuir todos eles, eu venho nesse fader aqui. Toda a parte de baixo está aqui. As vozes aqui. Esse daqui é o fader que contém as informações sonoras que eu cliquei na estrelinha e selecionei como sendo destaque, como focus para minha mixagem. No caso, só incluí a voz principal, então ela está aqui. E aqui o fader do grupo de todos os elementos sonoros que não estão incluídos nas outras opções, o que ele chama de musical. Guitarra, violão, piano, instrumentos de sopro, acordeão, tudo isso vai entrar aqui em musical. Antes da gente prosseguir, detalhe muito importante, a gente precisa conferir se o procedimento foi feito da maneira correta. Para isso, você vai clicar aqui, ó, em editar classificação e vai verificar se os elementos sonoros estão classificados da maneira correta. Kick, snare, hi-hat, até aqui está tudo certo, percussão. O baixo no baixo, os sintetizadores na parte musical. Esse piano aqui, ele incluiu como sendo um baixo. Então, clica, traz ele para musical, porque não é um baixo. O órgão, como voz, clicou, traz para musical. Vamos verificar o que mais está aqui errado. A voz principal, incluiu como focus, e as outras vozes na parte de voz mesmo. Então, verificou, está tudo certo? Clicou aqui para fechar. A gente vai reproduzir um trechinho e vocês podem rebalancear esses volumes de uma maneira macro, como mencionei, através da manipulação desses faders. O que eu normalmente faço ao conferir e achar que está tudo certinho, eu só dou um gásinho, aumento 3 decibéis em cada um desses faders aqui. Mas eu posso fazer isso individualmente também, interferindo caso eu sinta necessidade. Vamos ouvir um trechinho. And I never was just showing off, posing for them cameras. Fuck you in the glamorous, this real shit, I can handle this. I kill shit, fuck the championships. Never been a fan of this, off my dick and man a bitch. Watch the industry collapse, only blood, sweat and tears when I put this shit on wax. Back down, y'all don't really wanna fuck with me. Back down, get too close, homie, you will see. Back down, I ain't faking, homie, this is me. This is back down. Supondo que dessa maneira para mim já está soando legal. Vou só tirar aqui esse clipe. Clique em aceitar e pronto. Ele vai voltar aquela imagem do Visual Mixer. O que ele fez agora foi trabalhar com as intensidades. A gente pode agora fazer interferências individuais, abrindo o relay de cada track. Por exemplo, estou achando que a voz 4 aqui, ó, ela também é uma voz principal, eu não incluí ela como opção de focus, não dei um destaque naturalmente nela, então poderia vir aqui na voz 4, abrir o relay e vir interferindo aqui no volume, ele está com menos 11.3, poderia subir, descer. Repara que ele está mexendo ali, ó, aqui dentro do visual. Deixa eu encontrar ele aqui, ó. Vamos destacá-lo para a gente interferir, ó, no volume. Pode fazer isso por aqui ou pode fazer por aqui também, ó. Só que por aqui você fica com essa liberdade de movimentar no pan. Repare que aqui ele está mexendo, ó. Então pode jogar para a esquerda, para a direita, subir e descer o volume. Vou deixar mais ou menos aqui, ó. Deixar aqui mais ou menos no centro. Dá um duplo clique e ele vem para o centro. Então você pode interferir tanto no relay de cada track individualmente, ou interferir aqui no Visual Mixer. Se você quiser, você pode vir aqui também, ó, e apagar a visualização daqueles que você não quer mexer. Vamos supor que a bateria eu quero manter centralizada. Eu tenho aqui, ó, o baixo, que vai ficar centralizado também. Esses sintetizadores são estéreo, então vou deixar também centralizados.
piano e órgão também. Vou trabalhar só com as vozes. Essa voz aqui, ó, vamos só conferir. Nós temos aqui, ó, essa voz e essa, que são as vozes principais dentro dessa região aqui que eu estou selecionando. Essa região aqui, ó, essas duas são as principais, que é a voz 4DT e a 4. Só que essas daqui eu posso abrir o pan, principalmente da voz 3 e voz 3DT. Então eu virei aqui, ó, voz 3, tá aqui, ó, vou trazer para a esquerda, e voz 3DT, vou trazer para a direita. Reparem só. Se eu achar necessidade de subir ou descer, vir mais para um lado, mais para o outro, eu posso mexer. Aqui, ó, eu tenho outras vozes também. Aqui nessa parte, ó. Deixa eu tentar melhorar essa visualização. Essa região aqui, ó, eu tenho essas duas vozes aqui, ó, voz 5 e voz 5DT, que eu posso abrir o pan também. Então, vem aqui, posso deixar a visualização das vozes que eu quiser. Vou deixar apenas a voz 5, perdão, voz 5 e voz 5DT aqui, ó. Essas duas aqui. E aí eu vou abrir o pan delas, ó. Essa daqui eu vou trazer para a direita e essa daqui eu vou trazer para a esquerda. E aí eu abri. Vamos trazer um trechinho aqui, ó. Estou voltando aqui com a visualização das tracks. E basicamente é isso. Essa primeira etapa, a etapa de ouvir e ajustar os volumes, abrir os pans, aplicar algum filtro de high pass, verificar se está estéreo ou mono. Essa é a primeira etapa, ou normalmente é a primeira etapa na mixagem de uma música. E aqui a gente fez de uma maneira virtual, que ficou bom. A gente pode pontualmente depois interferir em alguns detalhes, mas basicamente é isso. Para a gente concluir, eu vou dar o play para a gente ouvir o resultado feito dessa maneira. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, essa aula que eu estou mostrando aqui para vocês faz parte das aulas do módulo Mixando e Masterizando com a Isotope, dentro do meu curso de mixagem e masterização. Lá eu mostro todo o processo de mixagem e masterização utilizando essa inteligência artificial dos plugins da Isotope. A diferença é que, além de utilizar o Relay e o Visual Mixer, eu utilizo também o Nectar para processar as vozes, utilizo o Neutron para processar os instrumentos e utilizo o Ozone e o Tonal Balance para fazer a masterização. É bem legal, fora todo o resto do conteúdo que eu tenho lá de mixagem e masterização, utilizando plugins diversos, principalmente plugins que emulam equipamentos analógicos para poder ter um resultado de uma mixagem realizada em box com uma sonoridade mais analógica. Então, vamos concluindo por aqui. Muito obrigado. Vamos ouvir a música do início ao fim. Up on my waist, money on the table. I just want some sauce, ketchup for the mayo. Flew right overseas, baby, San Diego. Been up on my shit, baby, fuck a label. 100 kept it real, man, through all the years.
always tried to learn from the pioneers. Still didn't get the message, I should dry my ears. I can't wait till I shine when the drama finally clears, so I can get my focus on. I'm writing one of the dopest songs. This music's one of the closest phones I found while I've been holding on. And I never was just showing off, posing for them cameras. Fuck you when they're glamorous. This real shit, I can handle this. I kill shit, fuck the championships. Never been a fan of this. Off my dick and man a bitch. Watch the industry collapse. Only blood, sweat, and tears when I put this shit on wax. Back down, y'all don't really wanna fuck with me. Nah, back down, get too close, homie, you will see. Back down, I ain't faking, homie, this is me. This is me. Down, begging you, please leave me be. All this drama really ain't for me. It ain't for me. Down, I just want a little air to breathe. Give me that breathe. On the road, searching for the key. Back down, I just wanna be free. Never been the shit, I was shit in schools. You can catch me in the pit, fighting with the wolves. And my heart's racing fast, baby, check my pulse. I be drowning in the world full of swimming pools. Been the hood star boy since the 7th grade. Little rebel from the heart, little renegade. Always staying true, that will never change. On it since a youngin', you can check my resume. Yo, check my catalog, I'm mad at dog, I battle dog. F you all, I'm better off without you all. Don't never call, I'm mad at y'all. R.I.P., rest in peace. What you want, what you need, let me be your ecstasy. Get involved, rub me off, sit your ass right next to me. I've been good, hard as wood, tell me what your specialty. Kinda mom, make him mom, she wanna have sex with me. We can do it, baby, just don't be everyday texting me. Keep it low key. Back down, y'all don't really wanna fuck with me. Nah, back down, get too close, homie, you will see. You will see. Down, I ain't faking, homie, this is me. This is me. Down, begging you, please leave me be. For me, it ain't for me. Down, I just want a little air to breathe. Give me that breathe. I'm the one searching for the key. Back down, I just wanna fly, be free. I just wanna fly, I just wanna fly, be free. I just wanna fly, I just wanna fly, be free. I just wanna fly, I just wanna fly, be free. I just wanna fly, I just wanna fly, be free. I just wanna fly, I just wanna fly, be free. I just wanna fly, I just wanna fly, be free. I just wanna fly, I just wanna fly, be free. I just wanna fly, I just wanna fly. Back down, y'all don't really wanna fuck with me. Nah, back down, get too close, homie, you will see. You will see. Down, I ain't faking, homie, this is me. This is me. Down, begging you, please leave me be. Leave me be. Down, all this drama really ain't for me. It ain't for me. Down, I just want a little air to breathe. Give me that breathe. I'm the one searching for the key. Back down, I just wanna fly, be free.